Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, somente o versículo 9, diz o seguinte, a palavra do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a palavra de Deus para nós aqui hoje. Hoje nós vamos estar meditando sobre esse tema. A graça de Deus nos sustenta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava enfrentando uma dificuldade que ele não podia resolver sozinho. Você tem alguma situação que você tem plena consciência de que essa situação aqui eu não tenho como resolver só? Deus, ele tem como resolver. Deus, ele tem como nos ajudar. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso que para ele nada é impossível. E aí o que Paulo fez? O que Paulo fez, eu quero que não somente você, mas que eu faço. E quero que vocês façam também. Porque é muito comum nós ver as pessoas pedirem oração. Mas é pouco comum a gente ver as pessoas orar. E Paulo, ele orou a Deus. Você vê que aqui já é a resposta do Senhor para a oração de Paulo. O versículo 9 aqui já é a resposta de Deus para Paulo, dizendo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você vê o contexto, você vai ver Paulo dizendo que orou 3 vezes ao Senhor. Eita glória a Jesus! Ele orou a Deus, mas Deus respondeu que a graça dele era suficiente. Isso significa que mesmo quando estamos fracos ou enfrentando problemas, Deus nos dá forças e nos sustenta com o seu poder. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Na nossa fraqueza, Deus mostra que ele é forte e que nós podemos confiar nele. E isso é tão incrível que até para nós, né, em nenhum momento da nossa vida, se ensoberbecer. Achar que eu sou o cara, sou nada. Achar que eu sou maior do que os outros, porque não sou. Você está entendendo? É tão lindo essa maneira de Deus trabalhar, de Deus agir, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outro texto vai dizer para a gente se humilhar para Deus, para que ele venha nos exaltar. Isso é muito incrível. Uma das formas que Deus ele se agrada bastante é quando nós humilhamos para ele. É quando nós estamos fracos. Paulo, em outro texto, vai dizer, quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Aqui Deus nos lembra que nós não somos salvos por nossos esforços, mas pela graça, que é um presente dado por Ele. Nós não podemos comprar ou ganhar salvação. Ela vem de Deus porque Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, por amor de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Eu separei aqui 3 exemplos bíblicos de acordo com este tema. Vai passar um helicóptero aqui, gente? Não sei se vai atrapalhar aí. 3 exemplos bíblicos de acordo com esse tema de
que a graça de Deus nos sustenta. Nós já falamos em outras mensagens explicando detalhadamente o que é a graça de Deus para a nossa vida, para conosco. E eu separei 3 exemplos bíblicos aqui para que você possa entender de uma vez por todas que não é pelo que nós fazemos. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, porque nós não merecemos. A graça, resumidamente falando, é um favor imerecido. Não é o que eu faço. Ah, foi porque eu fiz isso aqui. Hã? Louvado seja Deus, presta atenção. Pedro andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao 31. Pedro começou a andar sobre as águas porque ele confiava em Jesus. Jesus tá andando sobre as águas e aí eles estão no barco, ó. É um fantasma! É um fantasma! Não, se acalme, sou eu. Se é tu mesmo, Jesus, pois manda eu ir ter contigo. E aí Jesus diz o quê? Pois vem. Pois vem, Pedro. E aí Pedro começou a caminhar sobre as águas porque ele confiava em Jesus. Mas quando ele ficou com medo, o que foi que aconteceu? Ele começou a afundar. Eu estou todo arrupiado. Sabe, muitas vezes o adversário tem tentado te paralisar através do medo. E Deus manda dizer para você aqui hoje que não é para você ter medo. Não é para você ter medo. Não é para você ter medo do adversário. Não é para você ter medo de ladrão, do homicida, do traficante, do bandido, do estelionatário, do magnata, sei lá de quem for. Não, pastor, aí o senhor ficou sério porque o índice de criminalidade está crescendo a cada dia. E vai crescer mais. Você acha que vai diminuir? Vai crescer mais. Jesus, ele diz que para cada dia basta o seu mal. Cada dia vai ter mais e mais maldade. No mundo jaz o maligno. Nosso adversário está ao derredor. Você acha? Rapaz, 2025, né? Vamos dar uma amenizada aí. Alô, demônios. Vamos dar uma amenizada aí porque tem crente orando, por conta disso, por conta daquilo. Que nada. Ele quer levar o máximo de almas possíveis, então o índice de criminalidade ele vai aumentar cada vez mais e mais, e não diminuir. Você está esperando dias melhores nessa terra? Dias melhores vai ser na Nova Jerusalém. O medo paralisa. O medo faz que as pessoas deixem de fazer coisas. O medo, como diz um nutricionista, que em vez de quando acompanho ele, o medo vende. As pessoas vendem o medo, coloca terror nas pessoas, abala o psicológico das pessoas, as pessoas ficam com medo, e aí o que eu preciso fazer para vencer isso? E acaba comprando, seja lá o que for. Compra segurança, compra um colete à prova de bala, compra alguma coisa. O medo de engordar faz a pessoa comprar uma pílula, uma cápsula, sei lá. Então você vai ver que essa questão do medo aborda vários sentidos. E no sentido espiritual falando aqui, de acordo com esse texto de Mateus 14, Pedro, quando teve medo, ele começou a afundar. Ô rapaz, ô mulher, se você não criar vergonha na sua cara agora, você vai começar a afundar. Isso aqui não é praga, isso é o óbvio. Isso é o óbvio que vai acontecer com você. Se você não despertar de uma vez por todas, você que do dia 31 para o dia 1º começou, virou o ano dizendo, 2025 vai ser diferente. E até agora, nada mudou. Por quê? Talvez porque você tenha medo. Talvez porque você continua fazendo as mesmas coisas. Talvez porque você não faça o que precisa ser feito e fica se iludindo, acreditando que um conto de fadas vai simplesmente acontecer, você vai um dia achar uma lâmpada, vai esfregar e pedir 3 desejos. Acorda para a vida, rapaz. Isso aqui não é a Disney. Presta atenção, isso aqui não é um filme. E aquilo ali tudo é mentira. Você está entendendo? Acorda para a realidade.
Está na hora de despertar. Para de ter medo. Pedro, quando ele foi andando sobre as águas, ele confiou em Jesus. Assim tem muitas pessoas no nosso meio reunidas. Diz que confia em Jesus, faz muitas das vezes o que precisa ser feito, ou até começa a fazer, e aí no decorrer da caminhada, ó, afunda. Porque teve medo de demônio, de principado, de potestade, não sei. Não sei qual foi o que foi que te paralisou. Nesse caso aqui, Pedro teve medo do mar agitado. E ele começou a o quê? Afundar. Jesus segurou ele, mostrando que a sua graça era suficiente, mesmo na fraqueza de Pedro. Louvado seja Deus. Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Mesmo presos e feridos, Paulo e Silas cantaram louvores a Deus. Já falei várias e várias e várias vezes aqui, louvores e mais louvores que nós cantávamos, louvávamos ao Senhor, no tempo que estava tudo difícil na nossa vida. Um dos que me vem agora ao coração é aquele da Shirley Carvalhais. Louvava muito aquele hino, e a situação difícil. O Davi disse que encontrou o vídeo que eu estava falando ontem. Na mensagem de ontem, ele disse que encontrou o vídeo da geladeira vazia. Tem as provas aí no YouTube. Louvado seja Deus. Meu sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mais te amo e te quero sim. Isso não era hipocrisia. Em meio à luta, louvando a Deus, adorando o Senhor. E o nome de Deus foi glorificado, foi exaltado, porque depois da prova veio a bênção. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Depois de provado, fui aprovado. E você, depois dessa prova, vai estar lá aprovado, o verdinho, ou vai estar o X, reprovado? Hã? E aí, se for reprovado, vai ter que começar de novo, vai ter que ir para o final da fila, não sei se você está entendendo. Irmão, e Deus não quer isso. Deus, ele quer que você seja aprovado. Paulo e Silas estavam presos e louvando o Senhor dos Exércitos. Eles confiavam na graça de Deus para sustentá-los. Deus respondeu fazendo o quê? Enviando um terremoto que abriu as portas da prisão. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. O ladrão na cruz. Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43. O ladrão ao lado de Jesus não tinha feito nada para merecer a salvação. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Não pregou nenhuma vez? Hã? Ó, agora presta atenção, cuidado, viu? Cuidado, porque quando eu estava no mundo, tinha uns caras aí do rap que eles falavam do ladrão na cruz, né? Presta atenção, cuidado, viu? Cuidado, porque você não pode ter uma outra oportunidade, né? Que nem aquela mulher, né? Aquela mulher famosa aí que o avião caiu. Por quê? Porque eu tenho que confessar diante das pessoas que eu aceitei Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Então, presta atenção que você pode estar em um ambiente e, de repente, ó, bater as botas aí e já sabe onde é que vai, né? Sem confessar o Senhor Jesus. Agora, para mim e para você que estamos bem, saudáveis aqui, é uma situação totalmente diferente do ladrão na cruz, nós temos que fazer o quê? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Confessa ao Senhor publicamente, eu sou cristão, sou servo do Deus vivo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema teu. Não vou mudar minha fé porque você não gostou.
obedecer a palavra de Deus diariamente e se esforçar todos os dias para seguir a paz com todos e viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Resumidamente falando. Só que no caso do ladrão na cruz, ele não tinha feito nada para merecer a salvação. Mesmo assim, ele reconheceu quem era Jesus e ele fez o quê? Pediu misericórdia. Jesus, com sua graça, prometeu. O que Jesus prometeu para ele? O que ele falou para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu quem era Jesus. O rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nada fez. O ladrão na cruz reconheceu Jesus. Será que você tem reconhecido Jesus? Então, estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que não fez nada, digamos assim, no modo de falar que todos entendam, para ser salvo. Ele não pregou, ele não ganhou alma, ele não louvou, ele não fez nada. Em um último momento de oportunidade, ele estava ali diante do Messias. O outro também teve a chance de reconhecer, mas não reconheceu. E aí ele falou o que para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala o que para ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. A graça de Deus nos dá força na fraqueza, nos salva sem esforço humano e nos alcança onde quer que estejamos. Confiar nessa graça é descansar no poder de Deus, sabendo que Ele cuida de nós em qualquer situação. Agora preste atenção. Como eu falei anteriormente, a graça é de graça no sentido financeiramente falando, né? Você não precisa pagar, mas você precisa obedecer a palavra de Deus, viu? Não acha que é só crer em Jesus e pronto, não. O exemplo aqui do ladrão na cruz é uma situação que não se aplica a mim e a você que estamos aqui agora vivos. Porque você pode simplesmente aí ter um ataque cardíaco e ir para o inferno por não ter aceitado o Senhor Jesus. Então, ele teve uma oportunidade de confessar o Senhor Jesus na frente de todos, inclusive daqueles que o colocaram naquela cruz. Você está entendendo? Ele teve uma oportunidade de confessar o Senhor Jesus publicamente. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Tchau, povo de Deus.